Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. Turma, só antes da gente começar, eu queria só relembrar vocês. Semana passada a gente conversou e eu falei que na quarta-feira da semana que vem, dia 29, eu vou defender meu mestrado. Minha defesa está marcada para quarta-feira cedo, então eu queria combinar com vocês da seguinte forma: para que a gente, muito provavelmente de sexta até terça-feira, eu vou ficar 100% focado nisso. Eu conversei com vocês da possibilidade da aula de terça-feira não acontecer normalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a aula gravada para vocês. Certo? Como se eu estivesse dando ela aqui, em sala de aula, mas aí eu vou deixar ela disponibilizada para vocês no YouTube. Beleza? Então, na terça-feira da semana que vem, nós não temos aula presencial, mas o vídeo da aula, eu vou postar ele para vocês, para ele ser liberado no horário de aula. Beleza? Pode ser assim. Isso. Vai estar o vídeo no YouTube e depois vocês assistem na hora que vocês quiserem. Tá? E aí, na outra semana, daqui 15 dias, tá? Daqui 15 dias, eu vou passar uma atividade para ser feita no horário de aula, envolvendo o que a gente vai conversar. O que a gente conversou semana passada, o que a gente vai conversar essa semana, o que vai ser passado semana que vem. Beleza? Que aí eu já vou definir umas atividades com vocês que vai fazer parte lá daquele trabalho final que eu passei na distribuição de pontos. Não sei se vocês estão lembrados, a terceira etapa não tem prova, é só um trabalho final. Só que esse trabalho que eu vou dar lá como trabalho final, na verdade, ele vai ser um compilado de vários trabalhos que vocês vão fazendo ao longo dessa segunda etapa e da terceira etapa para a apresentação final lá no final do ano, final do semestre. Beleza? Então, recapitulando, semana que vem vou deixar a aula gravada à disposição para vocês. Na outra semana, eu vou deixar uma atividade para ser feita no horário de aula. Tranquilo? Na outra semana é feriado, então aí a gente vai ter aula normalmente só na outra semana ainda. Não, de quarta-feira é normal. Quarta-feira é normal. Quarta-feira. E a minha defesa vai ser cedo, marcada para as 8. Então, as aulas de quarta-feira não vai alterar nada, não. Só de segunda e terça. Beleza? Então, ficamos combinados dessa forma. Turma, e a gente estava falando, então, lá na semana passada, a gente começou a falar sobre gerenciamento de escopo, né? E falamos que gerenciamento de escopo nada mais é do que eu começar a definir os parâmetros, as bases e as definições dos projetos, que é aquilo que a gente chamou de entrega. Então, o que o projeto vai de fato entregar? Né? Se eu for fazer, por exemplo, uma escola, quais são as entregas que uma escola tem? O próprio terreno? Sim. Documentação, alvará, de funcionamento, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Beleza? Contratação de profissionais? Tem, não tem? Contratação, vamos chamar de professores separados do pessoal administrativo? Tem que comprar carteira? Mesa? Computador? Data show? Ar-condicionado? Como que vai ser o projeto dessa escola? Vai ser voltada no primeiro ano escolar até o terceiro ano do ensino médio? Ou vai ser só ensino médio? Ou só ensino infantil? Ou ensino fundamental? Que tipo de ensino eu vou ter nessa minha escola? Como que vai ser o acesso a essa escola? Turma, existe um monte de normas de corpo de bombeiros, de construção civil, normas técnicas de acesso, de tamanho de porta, rampa,
acesso para pessoa com deficiência e daí por diante, que eu tenho que respeitar. Então, eu não posso fazer um projeto do prédio da escola como eu bem entender. Existem normas técnicas que eu tenho que respeitar. Certo? Juntando isso tudo isso que nós estamos discutindo são as entregas do projeto escola. Então, quando a gente está definindo o escopo, que nós estamos definindo as entregas que a gente vai fazer, é justamente isso que nós estamos trabalhando. Ou seja, o que eu preciso entregar no final do projeto. E esse cara aí, chamado de estrutura analítica do projeto, ou EAP, em inglês a gente chama de WBS, tá? Essa estrutura, ela vai ser uma facilitadora nossa para eu entender como que eu estou subdividindo o meu projeto e como que eu estou definindo as entregas desse cara. Beleza? Ou seja, que de forma que eu estou organizando o que eu preciso entregar para facilitar no meu controle, para facilitar no meu gerenciamento. Inclusive, para definir quem são os responsáveis por cada entrega. Ou seja, se eu agrupar atividades parecidas, talvez eu possa deixar na mão de uma pessoa só coordenando aquelas atividades. E essas entregas todas, no final das contas, ela vai ser responsabilidade do gerente de projetos. Então, nós vamos fazer uma escola, por exemplo, eu posso colocar no mesmo grupo de entregas, por exemplo, o projeto civil, o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, terraplanagem e construção? Posso. A construção, vamos imaginar que a gente está fazendo uma escola partindo do zero, tá? Então, o terreno, lote vaga, eu estou levantando essa escola. Então, tudo isso vai fazer parte de uma entrega. Cada uma dessas é uma entrega diferente, concorda? Só que, quanto mais organizar essa natureza de atividades, por exemplo, que são concomitantes, por que não agrupar em entregas dentro de um mesmo grupo? Agora, a obra vai impactar na contratação de professores, por exemplo? Não diretamente. Claro que se eu tiver uma programação de inauguração daquela escola e a obra atrasar, vai afetar, concorda? Agora, são atividades que podem ser feitas em paralelo? Ou seja, enquanto eu contrato a equipe de professores, eu estou executando a construção da escola. Uma tem muito a ver com a outra, não. Certo? Da mesma forma que eu posso preocupar com compra dos materiais. Que é uma terceira entrega que também pode ser paralela a essas outras duas, que não necessariamente vão ser totalmente dependentes. Claro, eu só vou comprar carteira, data show, tela e daí por diante, pode ser que uma vez que eu tenha o projeto pronto. Mas uma vez que o projeto está pronto e foi aprovado, o projeto arquitetônico está pronto e foi aprovado, por exemplo, não tem por que eu esperar toda a construção da escola para depois comprar esse material. Ou pelo menos começar cotação. Certo? Então, turma, tudo isso vai fazer parte de um conjunto da obra que a gente define como escopo, e o escopo ele vai ser muito utilizado de forma gráfica, que é o que eu estou chamando de EAP. Então, a EAP é uma forma de eu representar o escopo estratificado em entregas, que a gente chama de pacotes de trabalho, para que facilite o meu gerenciamento dentro daquele conjunto total. Tranquilo até então? Beleza? Moçada, então, a EAP vai ser muito utilizada para a gente delimitar o escopo do projeto, que é muito fácil a gente se perder no escopo de um projeto. Muito fácil. Até estava conversando com o pessoal hoje cedo, estava conversando com um cliente meu, e ele comentou que foi
foi construir uma casa, ele não foi reformar não, foi construir a casa dele, e ele acabou gastando mais do que ele previu no início, porque no meio da construção ele quis fazer umas modificações lá, e aí acabou extrapolando um pouco o custo. Isso, turma, é uma delimitação incorreta do escopo. Não estou falando que não pode mudar, certo? Estou falando que o escopo de uma estrutura dessa, de um projeto, por exemplo, ele não muda nunca. Ele muda, aliás, ele muda quase sempre. Só que essa mudança, ela tem que ser controlada. Não pode ser uma mudança de qualquer jeito, a qualquer hora. Beleza? Outro detalhe, identificar que fase o projeto está. Então, quando a gente vai trabalhando com gestão de custo e gestão de tempo, de onde que nós vamos tirar quanto eu vou gastar e quanto vai me custar? Da EAP. Então, a EAP vai ser a base para eu definir todos os parâmetros do meu projeto na fase de planejamento. Identificar os responsáveis, que é aquilo que eu comentei com vocês. Quem vai fazer o quê? Porque o gerente é um só, certo? Mas será que ele vai trabalhar com uma subordinação? Abaixo dele, quem que vai coordenar as atividades? Turma, se a gente vai falando de um projeto grande, o gerente não dá conta sozinho de coordenar tudo. Certo? Então ele precisa delimitar os corresponsáveis dos pacotes de trabalho. Beleza? Por exemplo, bom, vamos voltar ao exemplo da escola. Quem que vai construir a escola? Vou contratar uma empresa de engenharia civil. Beleza? Ou seja, o gerente, às vezes é o dono da escola. Certo? Mas o responsável, por exemplo, pela construção, não vai ser ele. Quem vai ser? Vamos pôr o engenheiro da construtora, o dono da construtora. Esse cara é responsável por esse pacote de trabalho. Então, o gerente do projeto tem que ir em cima dele. Certo? Esse cara, quem vai ser o responsável por entregar aquele pacote de trabalho? Beleza? Turma, orientar, identificação e descrição das entregas desse projeto, identificar as atividades, facilitar estimativas, principalmente duração e custo, que envolve dinheiro e tempo, e identificar os riscos. Turma, quando a gente fala identificar risco, muitas vezes é muito fácil identificar um risco. Tá? Só que prever esse risco é um pouco mais difícil e avaliar a consequência desse risco é mais difícil ainda. Então vamos pensar num exemplo da construção de um viaduto. Vou construir um viaduto sobre uma baía, um braço de mar. Tranquilo? Quais são os principais riscos de uma obra dessa? Cair? Você fala durante a construção? Depois que está pronta já não é projeto mais. Mas durante a construção pode dar uma tempestade, derrubar uma pré-estrutura, a estrutura que não está pronta? Pode acontecer. Pode chover e impactar, em atrasar, não cai, mas atrasa. Você pode ter problema com afastamento de funcionário, acidente do ponto de vista de segurança? Pode. O que mais? É um risco? Ah, professor, então tudo é risco? É. Tudo é risco. O que pode dar errado e o que pode dar certo. Existem os riscos positivos também. Depois, quando a gente vai falando de avaliação de risco em projetos, nós vamos falar muito isso. Ou seja, qual que é a possibilidade do risco ocorrer? E se ocorrer, qual o impacto que ele vai ter sobre o meu projeto?
Em cima disso, a gente escolhe: vou traçar um plano de ação para caso ele ocorra ou vou simplesmente ignorar o risco? É uma opção. Certo? Turma, você já viajaram de avião? Não tem problema de avião. Existe o risco do avião cair? Claro que existe. Mas mesmo assim, a gente viaja. Isso é ignorar o risco. Você fez seguro de viagem para entrar no avião? Mas existe o risco de cair, não existe? Isso é ignorar o risco. Ou seja, eu sei que ele existe, mas estou numa condição que eu vou ignorar. Esse praticamente que é o problema. Acontece, não acontece? O avião cai, não cai? Cai. É que eu brinco muito com minha esposa. Às vezes não é a minha hora, mas se for a hora do meu vizinho do lado, eu estou fodido. Estou junto. Mas assim, isso é ignorar risco. Certo? É saber que ele existe. Se acontecer, dá uma merda violenta, mas o risco é, a possibilidade de ocorrer é baixa. Então, eu ignoro. É uma decisão. Certo? É uma decisão não fazer nada em relação a um risco que existe. O problema é quando você não lembra ou não sabe que determinado risco pode ocorrer. Esse é o problema, que aí ele pode pegar desprevenido. Então, a EAP, quando a gente define um escopo bem definido, vai facilitar, inclusive, em relação a isso. Eu identificar o que pode dar errado e o que pode dar certo também no meu projeto. Beleza? E aí, moçada? Terceira etapa, então, do gerenciamento de escopo é justamente criar a EAP. Então, como que eu vou criar essa EAP? Então, é o que eu vou mostrar para vocês na aula da semana que vem, é justamente isso. Como que eu crio a EAP? Beleza? Pessoal, tô pensando num negócio aqui agora. Quem que é o representante de turma? Paulo. Paulo, você está na aula? Faz um favor para mim, como representante de turma. Vê para mim quem de gerenciamento de projetos que faz a disciplina de introdução à engenharia. Vocês três fazem introdução à engenharia? A disciplina de introdução à engenharia. Porque eu quero ver, Paulo, a possibilidade de eu trocar as duas aulas. Então, eu deixo gravado a aula de introdução à engenharia e dou na quarta-feira a aula de gerenciamento de projetos. Que aí eu falo disso e a gente vai fazendo junto. E eu acho que fica melhor. Aí ele mandou mensagem aqui. Então, Paulo, faz esse favor para mim, então. A possibilidade da gente, na terça-feira, eu disponibilizo o vídeo de introdução à engenharia para vocês. E na quarta-feira, ao invés da gente ter aula de introdução à engenharia, a gente faz aula de gerenciamento de projetos. Só troco uma pela outra de dia, que aí na quarta-feira vai estar liberado. Aí a gente monta a EAP junto, em sala. Beleza? Então vê aí para mim, Paulo, por favor, e depois você pode mandar no WhatsApp mesmo. Tá? Então, moçada, a EAP é quando eu vou compilar todas aquelas informações do escopo do projeto, que foi aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, quando a gente falou daquele projeto lá do campo de futebol. Né? Ou seja, e aquilo a gente falou uma parte pequena do campo.
né, de um projeto campo de futebol. Então, quando eu estou falando em EAP, turma, eu estou falando onde são os pontos críticos do meu projeto. Quais são os pontos mais importantes do meu projeto? Será que eu esqueci algum detalhe no levantamento do escopo daquele projeto? Será que passou batido algum ponto? Então, quando eu for fazer a EAP, o importante é eu não fazer ela sozinho. Que eu faça ela com outras pessoas que tenham experiência naquelas atividades, naquele ramo de projeto. Certo? Pode ser um funcionário mais experiente, pode ser um mecânico, um eletricista, um analista, um supervisor, enfim, qualquer pessoa. Mas é importante que quem que vai me agregar ao estruturar um projeto? Pessoal, aqui na Grosseries, por exemplo, eu gerenciava muito projeto lá. Então tinha muito projeto que era totalmente responsabilidade minha. Então, muita coisa eu definia sozinho. Vai ser assim e pronto. Muita coisa eu falava com o meu chefe direto. E tinha muita coisa que eu abordava com a minha equipe, abordava com um engenheiro civil, que às vezes envolvia uma obra civil, então eu pegava uma opinião com ele. Tinha muita coisa que eu tratava com os líderes da produção, com a supervisora de produção, justamente para eu pegar várias ideias e pontos de vista diferentes antes de começar o planejamento de um projeto. Mas quer começar sem ter informação. Exatamente. E cabe a nós também filtrar a informação, porque senão cada um quer fazer de um jeito e aí você nunca vai chegar num consenso. Ou seja, a decisão final é de quem? Do gerente. Certo? Então, é importante saber quem envolver ao criar uma EAP. Porque às vezes eu estou trabalhando num projeto que eu conheço bem 60% dele. E os outros 40%. Beleza? Então, turma, isso é importante a gente lembrar quando for falar em criar uma EAP. Então, nós vamos trabalhar com um software chamado WBS. Eu passo para vocês o instalador dele. Eu passo no grupo o instalador dele. E é importante, semana que vem, tá, pessoal, de casa também, quem tiver e puder, já instala e deixa pronto. Quem tiver vindo para a sala, se tiver notebook, traz, por favor. E quem trabalhar de casa... Não, ô Paulo, só para a semana que vem. Exclusivamente para a semana que vem. Essa troca de horários. Por uma excepcionalidade mesmo. E deveria. E aí eu passo o instalador para vocês, quem estiver assistindo a aula de casa, peço que instale nos computadores próprios aí para a gente trabalhar junto. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente monta uma EAP. Inclusive, já vai fazer parte da atividade de vocês da outra semana, tá? Então, a atividade de vocês da outra semana é montar uma EAP e o dicionário da EAP. Fechado? Então, esse é o trabalho de vocês daqui 15 dias, que vai ser. Turma, e aí eu vou mostrar para vocês quais são os níveis da EAP. Segundo nível, primeiro nível, terceiro nível. Como que a gente vai dividir em subprodutos até que o entendimento daquele escopo esteja adequado. Então, tem projeto que tem aí 10 subníveis. Tem projeto em 3. 2. Vai depender da complexidade do projeto que eu estou trabalhando. Beleza? Bom,
Vamos gerar o dicionário da EAP. Então, logo depois de fazer, a gente vai trabalhar com o dicionário da EAP, critério de aceitação. E lembrando, não colocar atividades na EAP. Isso nós vamos falar em gerenciamento de tempo. Inclusive, se não me engano, próximo tópico que a gente vai trabalhar é gerenciamento de tempo. Depois gerenciamento de escopo. Beleza? Dúvidas? Pessoal aí de casa, tranquilo? Então, turma, tá aqui uma EAP, ó. Lá do campo de futebol. Tá ruim de visualizar, mas é aquela mesma EAP que a gente pré-montou ela na aula passada. Ou seja, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então aqui está o seguinte, ó. Estão vendo aqui? Não sei se vocês não vão conseguir visualizar. Número 1, tenho 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 até 1.8. Ou seja, se tem dois numerozinhos, significa que esse aqui é o segundo nível. Beleza? Então, cada um desses caras aqui, ó, o 1.1, o 1.2, o 1.3 e daí por diante, cada um desses aqui é o que a gente chama de pacote de trabalho. Então, o pacote de trabalho gramado, que é 1.1, o que está lá dentro dele? 1.1.1, plantio, 1.1.2, marcação. Então, plantio e marcação faz parte do terceiro nível. Beleza? Esse cara aqui, ó, 1.2, traves. Quantos níveis tem aqui? 2. Ele está no segundo nível e pronto. E daí por diante. Então, turma, aqui no caso nós temos 8 pacotes de trabalho. Independente do tamanho que eles são. Tranquilo? E aí, dentro de cada pacote, eu tenho os subprodutos, os subpacotes dentro daquele cara. Beleza? Ah, então vou ter um responsável por cada pacote? Sim. Pode ser que um responsável cuide de 2, 3, 4 pacotes? Pode. Mas percebam como agora é mais fácil eu enxergar o que eu tenho que fazer para que o meu projeto Campo de Futebol saia, para que eu consiga entregar ele. Então é o que nós vamos fazer na semana que vem, estruturando uma EAP. Eu vou escolher um projeto qualquer e aí nós vamos montando junto uma EAP. Beleza? Tranquilo? Turma, essa mesma EAP, eu posso vir e colocar ela desse jeito aqui, ó. É a mesma. Então, eu tenho ela em formato gráfico ou em formato de lista. As duas são válidas. Beleza? Se a gente for olhar, ó, a numeração que está aqui é a mesma numeração que está de cá. O que está em laranja aí, ó, são os pacotes de trabalho. Fechado? Tranquilo, né? Então, moçada, aqui outras EAPs que eu vou mostrar para vocês. Então, formato gráfico em formato de lista. Então, moçada, depois que a gente montou a EAP, dentro do gerenciamento de escopo, nós vamos verificar se esse escopo está adequado. Ou seja, o que eu preciso para aceitar o escopo do projeto? Aceitar no seguinte sentido, de aprovação.
aquilo que eu estou estabelecendo para o meu escopo está de acordo com o que o cliente está querendo? Está de acordo com o que o patrocinador está querendo? Isso é importante a gente estabelecer. É onde muita gente erra em gerenciar projeto. Define-se o escopo e começa a execução sem consultar quem de fato vai aprovar aquele escopo. O dono, o gerente, o patrocinador do projeto, um grupo de acionistas e daí por diante. Beleza? As entregas precisam ser revisadas. Ou seja, aquilo que eu estou planejando entregar é de fato o que o cliente está objetivando receber? Isso é verificação de escopo. Ou seja, eu não estou definindo parâmetros de qualidade, estou definindo parâmetros de entrega. Tranquilo? Eu não estou entendendo. Pode ir. Por que você fez? Então se eu mandar você pular na frente no caminhão, você pula? Então precisa ser documentado. Tudo tem que ser documentado. Lembra que eu falei para vocês lá no início, que um dos principais itens de gerenciar projetos é documentar. Então, tudo tem que ser documentado. Tudo. Quem autorizou, por que autorizou, por que você acha que não vai dar certo. Tudo tem que ser feito registrado e documentado. Um e-mail já basta. Correto, o jeito de ser feito é assim, assim, assado. Porém, foi pedido, foi mandado, enfim, pelo fulano de tal, ser feito dessa forma. Cara, gerenciar é saber a hora de pôr e a hora de tirar o seu da reta. Tem hora que você tem que bancar a decisão. Faz assim e pronto. Claro, embasado tecnicamente. Mas tem muita gente que gosta de mandar fazer alguma coisa, não para fazer o certo, mas para mostrar que manda. Isso em empresa familiar é extremamente comum. Tá? Mas precisa ser documentado. Certo? É onde a gente é onde a gente registra esse tipo de ação, que infelizmente é comum, tá? Beleza? Não, tem hora que acontece uns trens e você fala, gente do céu. Tem gente que ou é muito inocente, ou só pensa no dinheiro e aí acha... A gente vê merda acontecer demais. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tem uns caboclos mais corajosos que os outros. E por último, turma, controlar o escopo. Ou seja, aquilo que foi planejado está sendo entregue. Você planejou comprar 200 carteiras escolar, 100 com assento laranja e encosto azul e 100 com assento azul e encosto laranja, estão sendo entregues? Você tem que criar ferramentas de controle. Certo? Então, gerenciar o tempo é controlar? É. Gerenciar o custo é controlar? É. Gerenciar o escopo também é controlar. Certo? Então, é garantir que aquilo que foi planejado está sendo entregue. E aquilo que, porventura, saiu do planejamento,
cabe a nós também saber se vai acatar ou não. Certo? Ah, eu quero pintar as paredes da sala de branco neve. E aquele branco, branco mesmo. Mas aí eu fui comprar, na hora que eu fui comprar e tudo mais, o cara falou assim, ó, Thiago, é R$100 a lata. Mas o branco gelo é 90. Pode ser mudado? Os dois são brancos, mas muda um pouquinho a tonalidade. O branco gelo é um pouquinho mais acinzentado. Muda. Bom, estou economizando R$10. Se eu for comprar uma lata, talvez não se justifique. Mas se eu for comprar 200 latas, aí faz diferença. Certo? Então, turma, isso é controlar o escopo. Bom, eu estou escapando do meu escopo, mas o que eu estou saindo fora do meu escopo, eu estou saindo porque eu quero ou porque alguma coisa me forçou a isso, ou porque faltou meu controle e aí na hora que eu vi já estava errado. Beleza? Então isso é importante a gente analisar. Isso é importante a gente ficar em cima. Inclusive, documentar as mudanças de escopo. Beleza? Pessoal, quando eu trabalhava na Grosseries, a gente fazia reunião uma vez por mês. A equipe inteira de supervisão e coordenação, produção e manutenção. Porque lá não tinha uma equipe de projetos. Lembra das estruturas que nós falamos? Estruturas de empresa? Lá, a gente não tinha uma equipe dedicada a projetos. Então, os projetos da empresa, eles eram gerenciados por mim, que era coordenador de manutenção, pelo meu chefe, que era o supervisor de manutenção, pela coordenadora de produção, ou por um supervisor de produção, ou pelo gerente, o próprio gerente industrial, que falava, né, que ele era o gerente tanto de manutenção quanto de produção. Então, cada um tinha a sua gama de projetos de gerenciamento. Então, moçada, a gente fazia uma reunião uma vez por mês, isso aí era de lei. Aqui, ou Rio Claro, ou Campinas, a gente sempre deslocava, quem não era da cidade, ficava ali 2, 3 dias reunidos, só discutindo o andamento dos projetos. Então, Thiago, eu ia lá, eu apresentava os projetos que eu estava gerenciando naquele momento. Quais que estavam encerrando, quais que estavam começando, os outros que estavam em andamento, que pé que estava. Tinha os indicadores que eu mostrava de custo, de tempo, das entregas, o que porventura precisava de uma aprovação ali naquele momento. Ó, isso aqui eu preciso de uma aprovação do gerente. Faço A ou faço B? Certo? Ah, não sei. Vou perguntar para o diretor. Não, tem que ser o dono da empresa. Enfim. E aí a gente saía de lá com várias metas definidas para dar andamento cada um nos seus projetos. Então tinha época, por exemplo, que eu estava gerenciando um projeto só. Mas já teve época de eu estar gerenciando 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Esses tempo atrás eu até estava somando lá. Eu gerenciei projetos na Grosseries, no tempo que eu fiquei lá, em 4 anos. Os projetos que eu gerenciei, eu estava somando eles mais por alto, deu quase 20 milhões em projetos. Foram vários projetos, mas no total eles somaram quase 20 milhões de reais em 4 anos. Isso, outros que gerenciavam projetos lá também estavam dessa forma. Então, por exemplo, tinha projeto que não era eu o gerente, mas eu tinha que entregar alguma coisa para o gerente daquele projeto. Entenderam? Então, turma, tudo isso é controlar o escopo. Ah, Tiago, mas falando assim, então dava tudo certo. Dava não. Tinha umas coisas que escapavam, atrasavam. Lembra que eu falei dos riscos? Tinha risco que a gente negligenciava ele, ou não fazia nada, e ele acabava acontecendo. Então, tinha uma série de problemas, por exemplo, que a gente que fugia ao nosso alcance. Uma vez, por exemplo, a gente foi fazer uma montagem lá,
uma torre de mistura. Essa torre de mistura, eu tinha que, como a fábrica era muito verticalizada, então eu tinha que subir o misturador por cima de 2 elevadores que tinham lá e descer eles. Então, onde eu ia descer o misturador, o operador do guindaste não enxergava. Então, a gente foi trabalhando por rádio, montamos uma estratégia para atolar o guindaste em tal lugar, posicionar o misturador em tal lugar, para ele pegar ele, vai subir, vai descer em tal lugar. Assim, um vai ficar lá em cima, até certo ponto que até fui eu que fiquei lá em cima, até certo ponto que eu enxergava bem, eu que dava o comando para o operador do guindaste. Depois desse ponto, era um cara que estava numa área intermediária, até um certo ponto. Depois, o final, era um terceiro que tinha melhor visualização. Então, definimos uma estratégia e tudo mais. Contratamos o guindaste. O guindaste veio da Bahia. É uma empresa aqui de Patos, mas o guindaste que ia fazer essa operação, ele estava na Bahia. E aí ele vinha, a estimativa era gastar um dia para ele chegar aqui, no outro dia cedo ele ia começar o serviço. E ele atrasou no serviço de lá, consequentemente, ele não conseguiu sair de lá no dia para chegar aqui para fazer a montagem no dia que deveria começar. Ah, mas por que eu não contratei outro? Guindaste com a mesma capacidade desse, o mais perto que eu fui achar, Uberlândia. E mesmo assim ele estava ocupado. Então aqui não tinha. Era um guindaste de 200 toneladas, se não me engano. 200? Acho que era 200 toneladas. Era um guindaste que a gente ia usar. Como ele tinha que abrir muito a lança dele, o misturador pesava em torno de 7 a 8 toneladas. Estamos usando um guindaste muito grande por questão da abertura que ele ia ter. Atrasou. Quando ele chegou, ele potolou. Potolar é parar, colocar sapatas, posicionar para começar a trabalhar. Quando ele foi começar a trabalhar, ele estragou uma peça. Aí teve que trazer a peça lá de Ribeirão Preto para trocar. Só aí nós já perdemos mais de 2 dias. Tive custo a mais por conta disso? Praticamente não. Mas atrasou 2 dias de montagem. E eu tinha planejado em montar num feriado. Era um feriado da quinta, então a gente montaria ele quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para entregar na segunda. Vamos começar a montar ele sexta-feira à tarde. Que era para ter começado na quarta-feira, cedo. Ou seja, eu não ia conseguir entregar para a produção de domingo. Para a produção de segunda, aliás, desculpa. Não ia conseguir entregar. Então tivemos que adiar. A fábrica teve que adiar a parada e eu jogar a programação para frente. Só que tem um detalhe. Lá, durante o dia, produzia ração comercial. A ração que você vai na loja e compra ela, ou o vendedor vai lá na sua fazenda, te vende e tal. À noite, produzia para as granjas próprias. Eu tinha quase 50 mil animais que dependiam da ração produzida à noite. Você vai virar para 50 mil cabeças de suíno e falar assim, come hoje não, espera amanhã. Não tem jeito. Então, teve que entrar junto disso uma programação da produção para auxiliar a gente na programação da montagem. Então, foi uma mudança de escopo em relação a quê? Tempo. Beleza? No final deu tudo certo, mas deu trabalho. Deus que me livre. Mas foi bom. Tá lá, rodando até hoje. Turma, então, se a gente pegar um exemplo de projeto aqui, por exemplo, ó, reforma do Terminal 1 do aeroporto de Confins, Belo Horizonte. Não sei se alguém de vocês conhece esse aeroporto aqui. Então, para a Copa, principalmente visando a Copa de 2014, foi feito um novo terminal de passageiros, né, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
Então, a situação atual, isso antes do projeto ser feito, ele tinha capacidade de 5,2 milhões de passageiros por ano, o sexto aeroporto em passageiros lá em 2008, e entre 2005 e 2008, o tráfego de passageiros cresceu 21,5% e o volume de carga 13,1%. E o aeroporto era esse terminal aqui somente. Certo? Com o projeto, principalmente para prioridade para a Copa de 2014, ampliação de 1 para 7 milhões de passageiros por ano, aumento do estacionamento para 3 mil vagas, aumento da extensão da pista para 3.600 metros, aumento do estacionamento e pátio de aeronaves, construção da primeira fase do Terminal 2, alcançando a capacidade máxima de 12 milhões de passageiros por ano. Projeto simples ou não? O que vocês acham? Vamos imaginar que você vai gastar aí um determinado tempo. Vamos pegar aí, não sei, acho que eu coloquei aí, mas 2 anos, um projeto desse, 3 anos. Fecha o aeroporto 3 anos? Fecha nada, né? Como é que a gente faz? Como é que você faz? Mas aqui em Patos, se você fechar o aeroporto aqui, você tem um problema sério. Porque o aeroporto aqui, ele não tem voo comercial, mas ele tem muito voo privado. Aliás, é uma das maiores frotas do estado. Fiquei sabendo disso tem pouco tempo. Sabia não. Proporcionalmente, eu acho que a maior frota do estado é daqui. Pelo tamanho da cidade, visto o número de aeronaves, parece que é a maior proporcional do estado. E número absoluto é menor que Belo Horizonte, acho que Uberlândia, e acho que Juiz de Fora é próximo. Então, tá aí. O pepino, o abacaxi para ser descascado. Como é que faz? Então, moçada, quais são os produtos que vão ser entregues aí nesse aeroporto? Praça de alimentação transferida do solo para o terraço. A maioria das lojas vai mudar para o segundo andar. O aeroporto tem hoje 36 lojas e 8 quiosques. Vai passar a ter 71 lojas e 12 quiosques. Instalação de 17 novos elevadores, sendo 6 panorâmicos. Os 7 atuais vão ser desativados. Os veículos não vão poder mais transitar entre o terminal de passageiros e a área comercial. A via de veículos terá mão dupla e o meio-fio será deslocado para a atual área de estacionamento. Instaladas 10 novas escadas rolantes. Uma escada rolante vai ligar o mezanino ao terraço. As 6 atuais serão desativadas. A área de embarque nacional e internacional será centralizada. Serão instalados 8 novas esteiras de bagagem com controle automatizado. Os balcões de check-in não ficarão encostados na parede, como agora. Eles serão disponibilizados em penínsulas na área central do saguão do aeroporto. A área do aeroporto vai passar de 6.305 para 67.675 metros quadrados. Então, esses são os produtos que vão ser entregues. Essas são as entregas do projeto. Beleza? Claro que isso depois vai precisar ser estratificado onde? Na EAP. Beleza? Vamos lá, vamos dar mais um passo. Quais são as restrições desse projeto? Vai consumir investimentos da ordem de quase 240 milhões de reais. Previsão inicial. Será realizada em 9 etapas e tem previsão de ser concluída em dezembro de 2013. As alterações nos terminais de passageiros estão programadas para serem realizadas a partir de 2012. Ao longo da alta temporada de férias deste ano, inclusive Natal, haverá pouca interferência nos terminais de passageiros, ou seja, as obras vão praticamente parar nos terminais de passageiros por quase 2 meses. Vamos imaginar isso. Isso tem que ser considerado, beleza? Os veículos não vão poder mais transitar entre o terminal de passageiros e a área comercial atual. O planejamento
e execução deverão ocorrer em horários que o impacto seja menor. O aeroporto não irá fechar para a reforma. Turma, se eu virar para vocês e falar assim, ó, as obras nos terminais de passageiros vão ter que ser da meia-noite às 8 da manhã. Muda alguma coisa se for realizado das 8 da manhã às 6 da tarde? O que muda? Ó, para fazer essas obras, ao invés, por exemplo, de trabalhar no horário comercial, tradicional, vamos supor que essas obras vão ser realizadas de meia-noite às 8. E aí? Vai mudar custo de funcionário? Por mais que o cara seja contratado para trabalhar à noite, não seja gerado hora extra, o que tem? Adicional noturno, certo? Isso, para sei lá quantas mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo, dá uma diferença boa no final das contas. A rotatividade à noite é maior ou menor do que durante o dia? Rotatividade de funcionário. Arrisco a dizer, dependendo da idade da equipe, menor. De dia roda-se mais funcionário do que à noite. Pedir demissão, ser demitido e à noite é uma galera um pouco mais velha. Mas muda, a rotatividade muda. Certo? Como que é a chegada de material? Tem que ser muito melhor bem planejado, concorda? Custo com iluminação. Turma, só de mudar o horário, só entre aspas, só de mudar o horário de execução de uma determinada obra, muda totalmente o que a gente precisa considerar dela. Tá? Então, essas restrições são importantes. São importantíssimas. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhadinha nas premissas. Até o fim deste ano, a principal mudança no dia a dia dos usuários vai acontecer na redução do número de vagas de estacionamento principal em frente ao terminal de passageiros. A Infraero vai retirar 300 vagas no estacionamento e depois criar 174. Ou seja, a partir de novembro, o passageiro passa a ter menos 126 lugares no estacionamento principal. A mão de obra da construção civil está escassa, o que pode dificultar o processo seletivo. Pessoal, na época da Copa, só BH estava em obra? Não, né? O país inteiro quase estava em obra, pelo menos as principais cidades. E contratar a peãozada para colocar ali? Engenheiro, coordenador de obra, líder de obra, compra de material. Será que material de construção civil não deu inflacionadinha nessa época, não? Cimento, ferragem, acabamento, alumínio, e daí por diante. Então tem que pensar nisso, certo? Será aproveitada a estrutura que já existe para fazer um serviço de check-in mais moderno com sistema semiautomático de manuseio de bagagem. Serão ocupadas muitas áreas que estavam vazias, como o terraço. Então essas são as premissas de projeto. Então, turma, tem aqui o cronograma macro. Não vou ficar dando uma olhada nele. Então, as etapas do projeto. Comitê de mudanças. Então, definido reuniões mensais com o núcleo gestor e o comitê executivo. Reuniões trimestrais, incluindo as interfaces internas e externas. E aqui uma EAP preliminar para esse projeto. Com os seus vários pacotes de trabalho aí inclusos. Essa EAP, turma, é essa aqui, tá? É essa aqui.
Então tá aí a EAP preliminar e depois o dicionário de dados. Que é o que vocês vão fazer daqui a 15 dias. Vocês vão criar uma ideia de projeto, vocês vão estabelecer uma EAP preliminar para ela, fazer o dicionário da EAP. Beleza? Com os critérios de aceitação. Dúvidas? Turma? Então, daquela EAP preliminar, foi sendo feitas EAPs derivadas daquelas lá. Imagina o tamanho de um EAP de um projeto dessa natureza. Então, nada impede de eu ter um monte de subníveis na minha EAP. Vai depender da complexidade do projeto e no meu entendimento da necessidade ou não de eu colocar esses dados na EAP, bem estabelecido. Tranquilo? Turma, dúvidas em relação a isso? Pessoal de casa, tranquilo? Tranquilo, de boa. O cronogramazinho. Isso aí depois nós vamos aprender a fazer, tá? Nós vamos passar por todas essas etapas aí para estabelecer. Bom. Passar um videozinho para vocês. Eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ouvir. Vender carro no Brasil não é para qualquer um. Nosso mercado é cuidado pelo preço, pela legislação, risco e combustíveis. Com isso, os projetos de fora são alterados e muitas vezes as fábricas precisam fazer conversões depois do lançamento. Conheçam os carros. Ou seja, o cara está trocando o pneu com o projeto em andamento. Na França, eles saíram de Mercedes, mas no Brasil temos diversas funções para aumentar a potência. Série final em Sul chegou a 140 cavalos por quilômetro bruto. Para fazer esse primeiro carro brasileiro, a gente foi buscar o exemplo do outro repertório alemão. Carro fala saiu bem diferente. O motor de 4, 6 cilindros de origem norte-americana. Isso se repete em menos elétrico, e ganhou um motor mais potente do que o motor cabelo. Nos anos 80, carros de 4 portas eram rejeitados no Brasil. Com isso, algumas versões de 2 portas foram desenhadas só para nós, como o Chevrolet Estratégia de 82, o Volkswagen Santana de 84 e o Fiat Tempo de 92. O Fiat Uno brasileiro parecia o italiano, mas tinha diferenças importantes. Como a suspensão traseira de lado que existia no Brasil, foi usada no 147. Isso impediu manter o externo de automáticos. O capô ainda mudou para ter o tipo motor, o que acabou sendo vantajoso. Quando o cavalo foi dominado, surgiu um problema de autonomia. O tamanho dos tanques era ideal para a gasolina, que fica bem mais. Foi preciso aumentá-las em vários carros. O Ford Escort 88 cresceu de 48 para 65 quilos, e o do Chevrolet Opala chegou a 88 quilos. Ao sondar o mercado para o cadete, a gente percebeu a redução aos para-choques do modelo além do valor. Os brasileiros pediram um ar mais saliente e robusto, e assim também. O tipo chegou e agradou, mas não com verdade. Fazia ruído na suspensão as sacolas. A Fiat passou a mandar uma personalidade de planetária para uso dos carros que vinham para cá, e tudo se resolveu. O projeto da Chevrolet S10 e do Blaze veio dos Estados Unidos, onde a utilidade em geral usa gasolina. Foi preciso desenvolver aqui a versão a diesel para atender a demanda local.
O ordenante de negócio agora passaria por 3,98. A frente dos modelos da GM também era outra no Brasil. Os primeiros compradores da frente seguinte botaram volta da correta no catálogo. Os franceses achavam que ela não teria cultura e o país quente e alegre no Brasil. O engano logo está corrigido. Ao fazer o golpe nacional, apostaram mudou a estrutura local para a retirada das populares. Os brasileiros ainda não davam muito valor à segurança. Pouco tempo depois, a Rio tirou as bolsas que vinham sério fio. O Mercedes-Benz espacial apareceu em 1999, uma caixa tão longa, confortável para viajar, mas que deixava as respostas lentas e quinta baixa. 2 anos depois, o ótimo fundamento trazia agilidade ao custo de maior consumo e equilíbrio. Na Europa, a Ford usa uma espécie de perua derivada de Fiesta. Para o Brasil, o marketing do espaço para o marco de unidade esporte, com dúvidas plásticas e externa traseira, e assim nasceu o Aerosport. A ideia deu certo que hoje é o modelo mundial. A Hilder Europa, que é a única do mundo com essa frente, é que seguimos o modelo norte-americano de Europa, mas a perua só existia com a dianteira mais segura, no sedã europeu ou japonês. O motor flexível, por si só, foi uma adaptação para o Brasil, mas a Honda não queria usar tanto a parte da fixa como motor, como todas faziam aqui desde os anos 70. No kit, inclusive, ele foi montado para a lã com uma resistente caixa de aço de mola separada. Não dá para carros bem pequenos de uso urbano. Aqui, espaço para bagagem tem mais importância, o que exigiu alterar a traseira tradicional em 6 centímetros. Outra medida foram os livros de descer nas rodas traseiras, do avião contínuo. O ministro de Segurança, roda 18 e suspensão baixa, tinha um visual esportivo, mas foi renovado com todo o ministro nacional. Em 2015, 3 das 4 versões ganhavam roda 16 e suspensão elevada no mais macio. A eficiente transmissão integrada no alta-3 do Volkswagen em pisos irregulares trazia ruídos e resultados para margens. Por isso, os carros feitos aqui receberam uma caixa automática tradicional, o que se repetiria no golpe. O projeto Smart do Toyota Edge precisou de mudanças para o nosso mercado. O painel segundo digital, os motores ganharam potência e surgiu uma caixa automática, que ainda não existe na tecnologia brasileira. Agradecemos por sua audiência. Se gostou das curiosidades. Turma, então nós estamos vendo aí mudança de escopo, certo? Foi definido um escopo, alguns iniciais de forma correta, outros foram lançados e depois teve que fazer uma readequação. Uma cor, uma tecnologia, um rearranjo de suspensão, uma mudança do número de postes da carroceria e daí por diante. Isso por mais que você tenha um escopo base, até que ponto se modifica de forma a adequar ele a um mercado onde ele vai ser vendido, um determinado produto. Beleza? Outro videozinho para vocês, para a gente discutir depois. Hi, my name is Daniel West, and I'm curious in the data, Coca-Cola Max, energy drink that makes Coca-Cola cough. We've also got the Apple and Newton. Everybody thinks Apple. Apple. How handwriting failure, big loss of the line 10 women. This is one of my favorites. It's like torture math. That's good math for health and beauty. Simulation fixed the mechanism of sharks. If you use this device 90 days, you can turn the beautiful business. This is another one of my favorites. It's a Q-tap. It's a scanner in your computer. You can take out the voltage
let's say you're reading a paper magazine, and there's an ad for some brand. You want to go into that, and you're on the website, right? You scan the code on the print magazine, up pops the website. This is one of the things you should remember. With how the code is inside the website. This is not just any page, not just combined with mobile app or taking like a smartphone. And it's very difficult. It's designed to my favorite is use it as a phone. And they become kind of invented by months. That's a burden on all people. You cannot work the system of the way. You must get what happens. Legendary nowadays, and this didn't go well on lots of so this is cool now. It was favorable because technology was really but also because of privacy. In our sister area, the woman cafe was into release the way into that. The purpose is to be able to show that innovation requires behavior. So trade behavior. Another reason I started in exam is personalization and learning. Turma, tá falando aí de umas empresas pequenas, né? Apple, Coca, Nokia. Esses caras também cometem erros. Qual que é a diferença? E ele também tem caixa para aguentar um erro, né? A gente muitas vezes não tem caixa para suportar erros em projetos. Então nós temos que tomar cuidado para não errar. Ou errar naquilo que não gerar um impacto absurdo para o nosso negócio, né? Para o nosso projeto. Então, essas falhas conceituais, tecnológicas, o entendimento errado do mercado, né? Enfim, qualquer coisa que seja, leva a erros de projeto dessa natureza. E com certeza, a maioria desses que eles mostraram aí, foi investido alguns milhões de reais no desenvolvimento desses projetos. Beleza? Vou mostrar mais 2 vídeos para vocês, para a gente encerrar. Fala aí, beleza? Meu nome é Vinícius, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje vou trazer para vocês 7 carros que tiveram versões que precisamente não deram certo. Vou mostrar quais são os modelos e falar cada detalhe para você. Tenho certeza que vai ser bastante legal e você vai gostar muito. Então fique comigo até o final do vídeo e vamos embora. Vamos começar com o vídeo para o Sidnet. O Mercedes passeava sua Honda das embreagens automáticas aqui no Brasil. E logo depois, a Chevrolet não lançou força ao volante. Mas em 1999, o Mercedes lançou para o Sidnet. O carro tinha a mão de câmbio, era um movimento comandado pelo motorista, porém não tinha pedal de embreagem. Conhecido como carro semi-automático, esse tipo de veículo não tinha um sentido unificado. Tanto que as versões como a Sidnet do Palio acabaram sendo rapidamente, justamente pelo engenharia bastante estranha, e refletia então sobre suspeitas de manutenção alta com passar as marchas não era nada agradável. Tudo isso acabou culminando no fracasso das vendas desses modelos, inclusive de vários Sidnet. Ford EcoSport 1.0 e já. Por volta do ano de 2013, a Ford adotou o compressor mecânico no seu motor 1.0 válvulas até que rendia 95 cavalos na linha EcoSport Fiesta. De um ponto de vista mais técnico, o Fiesta com esse motor até que não andava mal e tinha números de desempenhos similares ao motor do Conceito, mas ele era fraco em várias rotações. Porém, com o Sport, a coisa era melhor, justamente porque o carro mais pesado e acabava muito menos do Fiesta. Mas o ponto crucial que fez essa versão fracassar mesmo foi o consumo alto de combustível, que é bastante elevado a proposta de um motor 1.0, e essa versão acabou com
pouco de sair do linha rápida. Chevrolet, na década de 90, a febre dos automóveis populares fizeram os motores fazerem carros mais pelados ainda, e com outras ações menores, como os motores de 1.0. E o governo implantou essa prática taxando de os carros com motores de luz hidráulicos. E de Coreia, em 1992, acabou sendo uma rodovia, já tinha um nível, e acabou lançando o popular 1.0. O Chevette, o carro tinha uma linha de motor, que tinha apenas 50 cavalos. Potência essa que era feita, inclusive, através da sua tração traseira, porque ele tinha um eixo carregando. E o carro era muito pesado para essa potência, deixando o Chevette mais amplo. A Chevrolet tentou minimizar o uso do carro, colocando veios mais finos, mas não adiantou nada. E essa versão do carro, que fez as vendas, virou piada e ficou apenas um ano. E a gente para o item 1.0 6 marchas. Aproveitando a onda dos carros 1.0, a Garion, se fosse a Fiat de 1999, colocou o motor que tinha 61 cavalos para empurrar os 1.040 quilos da perua para o limite. E uma solução para isso era mudar um caminho curtíssimo de relações e ser velocidades por da Itália. Deveria ser irritante esse carro, imagina, ainda mais que a sua proposta era um carro familiar. O carro acabou não dando certo, saiu bem rápido. Assim como os seus irmãos pequenos e imagens, também não estavam praticamente um ano antes. As versões foram bastante fracassadas e não deram certo. Volkswagen Golf é notável que a chamada versão 4 foi uma das piores que Golf já teve. Com o design de números e melhorando mais forte. Mas em 2010, a Volkswagen envolveu na Lama no T4 através da sua versão de trânsito. Era um bom zero baixo, com adereços grossos embaixo, seguindo a linha dos chamados aventureiros. Ele tinha para-choques totalmente em plástico preto, suspensão um pouco elevada, e as rodas eram de aço sem calómetros, mais pelado que possível. Isso aí foi a receita para o fracasso. Ele foi muito rejeitado e a versão não demorou para sair de linha. Guia de Fiorino 1.0. Em 1993, a Fiat adotou o motor 1.0. Carro de Fiorino não. A gente evidentemente de carro de passeio e motor 1.0, porque ele não proposta na função econômica. Mas o carro militar desse porte, esse motor, o carro deveria ser um pouco para transportar cargas no seu dia a dia. E por isso foi um fracasso, mas até que durou bastante tempo, aproximadamente 4 anos. Mas aposto que vendeu pouco. Imagine um carro desse carregado subindo uma ladeira. Seria cômico e trágico ao mesmo tempo. Esse com certeza mereceu não dar certo. E para fechar a nossa lista, temos aí o Volkswagen Polo 1.0 16 válvulas. Em 2002, o motor Polo-5, que era 16 válvulas, foi portado para o Polo, pulando de 70 cavalos no gol para 79 no Polo. Mas a Volkswagen, mesmo assim, não estava oferecendo a versão mais barata do carro. E o tiro acabou saindo pela culatra. O carro impactou nas vendas, sendo piada até hoje no mundo automotivo. O Polo era extremamente dinâmico com esse motor. E o seu custo de compra não compensava de forma alguma essa versão, porque ele custava quase a mesma coisa que a versão com motor 1.6, que é muito boa no final. O fracasso mais teria sido por essa versão do Polo, que acabou ficando pouquíssimo tempo de linha. E gostou do vídeo? Eu espero que sim. Turma, tudo isso que a gente viu nesse vídeo aí foi lançado, foi experimentado, foi testado e foi aprovado por alguém. Marketing, engenharia, enfim, alguém deu a canetada final nessa história. E o custo de produção, custo de entrega de um produto que não vai ser aceito, não foi aceito. Então, moçada, isso é importantíssimo quando a gente vai falar em projeto. Quando a gente fala de um projeto de engenharia, as entregas são muito importantes. Mas quando a gente fala de um projeto que envolva um produto
para aceitação no mercado, a gente tem que levar em consideração esses aspectos. Característica do mercado, estudo clínico, o que é definido, o que é uma característica do público-alvo e daí por diante. Maior concorrente, faixa de preço, todos esses aspectos. Beleza, turma? Entendido sobre o escopo? Semana que vem, então, dando tudo certo de a gente fazer essas alterações, a gente faz a aula, então, de gerenciamento de projetos na quarta-feira. E aí, vamos montar uma EAP e falando um pouquinho mais a respeito dessa questão de projetos de forma geral. Turma de casa, tranquilo?